Plutão era o nono planeta do Sistema Solar e é conhecido por sua posição distante do Sol e por suas características únicas. Em 2006, a Organização Astronômica Internacional reclassificou Plutão como um planeta não, devido às suas dimensões reduzidas. No entanto, ele ainda é objeto de muito interesse e estudo por parte da comunidade científica. Algumas das curiosidades mais interessantes sobre Plutão incluem sua atmosfera variável, suas luas bizarras e sua órbita excêntrica. Então embarque nesta viagem aos fatos desconhecidos sobre o planeta mais querido do Sistema Solar. Menor que a Lua. Plutão é um dos corpos celestes mais fascinantes do nosso Sistema Solar, mas infelizmente, ele é muito menor que a nossa Lua. Embora seja classificado como um planeta não, a massa de Plutão é estimada em cerca de 0,07 vezes a massa da Lua. Além disso, o diâmetro de Plutão é cerca de 60% menor do que o da Lua. Apesar de suas dimensões reduzidas, Plutão ainda é um objeto interessante de estudar, pois possui características únicas, como sua órbita altamente inclinada e a presença de gelo de metano e nitrogênio em sua superfície. A descoberta de Plutão em 1930 marcou um marco importante na história da astronomia e abriu caminho para futuras descobertas no cinturão de Kuiper. Embora seja menor que a nossa Lua, Plutão é uma parte importante do nosso Sistema Solar e merece nossa atenção e respeito. A nova medição traz uma série de implicações. A primeira é revelar que Plutão é menos denso do que se imaginava, com um volume de gelo possivelmente maior em seu interior. O dado também altera a estimativa de propriedades da sua atmosfera, já que o objeto contido por ela é agora considerado maior. A troposfera, camada mais baixa da atmosfera, também pode ser mais fina. Mas, talvez a principal consequência seja a novidade para os fãs de Plutão, porque finalmente resolve o debate sobre qual planeta não é maior, Plutão ou Eris. O nome Plutão foi sugerido por uma criança. Em 1930, uma menina inglesa de 11 anos despretensiosamente sugeriu o nome do atual planeta não Plutão, Pluto, em inglês. E a sugestão nada tinha a ver com o cachorrinho de estimação do Mickey, que também surgiu naquela época. Isso porque, segundo o site Today Found Out, o Pluto da Disney também foi criado em 1930, mas primeiramente com o nome de Rover. Apenas em 1931, no episódio Mose Hunt, é que o personagem ganhou seu nome definitivo. Portanto, a menina não se baseou nos desenhos e sim em sua admiração pela mitologia grega e romana. A garotinha que teve a ideia do nome era Venetia Burney, uma inglesa que vivia em Oxford, na Inglaterra com a sua mãe e seus avós. Ela tinha uma família de estudiosos, sendo que seu pai, que morreu quando ela tinha apenas 6 anos, era professor de interpretação da Sagrada Escritura na Universidade de Oxford e seu tio-avô, Henry Madden, foi um importante mestre em ciências que nomeou 2 luas da órbita de Marte, Deimos e Phobos. O fato é que, no dia 14 de março de 1930, Venetia e sua família estavam reunidas em volta da mesa tomando café da manhã quando o nome foi sugerido, depois do avô da menina, Falconer Madden, comentar sobre a notícia da descoberta de um novo planeta na época, atualmente categorizado como anão. Seu avô, que era um funcionário aposentado na Universidade de Oxford, tinha uns contatos quentes e encaminhou a sugestão da neta para Herbert Hall Turner, professor de astronomia na Universidade de Oxford, que estava participando de uma reunião da Royal Astronomical Society, RAS, em Londres. Já havia um debate sobre como chamariam o novo planeta, mas ninguém envolvido pensou em Plutão. Turner respondeu Madden, dizendo-lhe que a sugestão de Venetia era excelente. Daí até o convencimento dos outros cientistas foi rápido. Na época, no Observatório Lowell, os principais candidatos eram Minerva, Zeus, Atlas e Perséfone. Quando ouviram Plutão, muitos adoraram, pois não só era apenas a nominação por um ponto de vista mitológico, mas Plutão também começava com PL, que seria em homenagem a Percival Lowell, citado na notícia no Times. Então, finalmente, em 1º de maio de 1930, o diretor do Observatório Lowell, Vestus Lifer, anunciou que o nome do nono planeta seria Plutão. O céu em Plutão é azul. Plutão tem céu azul e água gelada,
revelou hoje a agência espacial norte-americana NASA, mostrando imagens enviadas pela sonda New Horizons. Quem esperaria um céu azul na cintura de Kuiper é magnífico, disse Alan Stern, chefe da missão. As partículas que compõem as camadas de neblina de Plutão são, em si, cinzentas e vermelhas, mas a forma como disseminam luz azul chamou a atenção da equipe de cientistas da missão operada pela NASA. Habitualmente, segundo Carly Ovett, cientista do Southwest Research Institute, um céu azul resulta frequentemente da dispersão da luz solar por parte de pequeníssimas partículas. Na Terra, lembrou, essas partículas são minúsculas moléculas de nitrogênio. Em Plutão, acrescentou, parecem ser maiores, mas, ainda assim, relativamente pequenas, tipo partículas de fuligem, a que se chamam tolinas. Os cientistas creem que estas partículas ganham altura na atmosfera, onde a radiação ultravioleta do Sol separa moléculas de nitrogênio e metano e permite que reajam entre si para formar mais e mais complexos íons. Quando se recombinam, formam complexas macromoléculas, um processo que, refere a nota da NASA, foi identificado, pela primeira vez, na camada superior da atmosfera de Titã, a maior lua de Saturno. As mais complexas moléculas continuam a recombinar-se e a crescer até tornarem-se pequenas partículas. Gases voláteis condensam e tapam as suas superfícies com gelo antes de terem tempo de atravessar a atmosfera para a superfície, onde se juntam as partículas de cor avermelhada de Plutão. A sonda New Horizons detectou também numerosas, mais pequenas, regiões de água gelada, que correspondem às zonas de cor avermelhada das imagens do planeta. Play 1. Um dos fatos mais curiosos sobre a New Horizons está no fato dela estar equipada com o mesmo processador do PlayStation 1. A CPU MIPS R3000 de 33,8688 MHz é idêntica ao do popular console da década de 1990. A bordo da New Horizons, este processador é o responsável por ligar os propulsores, monitorizar sensores e transmitir dados. Longa translação. Desde quando foi descoberto, em fevereiro de 1930, Plutão ainda não completou uma volta completa em torno do Sol e, pelo cálculo de sua rota, só vai terminar o primeiro ciclo no ano 2178. Plutão tem uma órbita elíptica e a sua distância em relação ao Sol varia de 4,4 a 7,4 bilhões de quilômetros. Isso faz com que o planeta não leve 248 anos para circular todo o Sol. Em comparação, a Terra está a uma distância de apenas 150 milhões de quilômetros da estrela, e Netuno, o oitavo planeta do nosso sistema, leva quase 165 anos para realizar uma órbita ao redor do astro-rei. O coração de Plutão. A Tombaugh Regio, apelidada de coração de Plutão, é uma característica na superfície do planeta não Plutão. Uma grande região de cor clara de aproximadamente 1.590 km de diâmetro, que foi apelidada de Coração de Plutão pela NASA e pela mídia. A região foi identificada pela primeira vez na imagem inicial de Plutão enviada após a sonda New Horizons se recuperar de uma anomalia. A NASA inicialmente se referiu a ele como um coração em referência à sua forma geral. Em 15 de julho de 2015, a região foi nomeada Tombaugh Regio pela equipe de New Horizons em honra do astrônomo Clyde Tombaugh, o descobridor de Plutão. Regio significa região em latim. Posteriormente, os dados recolhidos indicavam que cada um dos dois lóbulos do coração são características geológicas distintas que compartilham a cor clara. O lado esquerdo do coração é mais suave do que o lado direito. Inicialmente pensava-se que no lado esquerdo houvesse uma grande cratera cheia de neve de hidrogênio. Os pontos brilhantes na região foram inicialmente especulados como picos de montanhas. Fotos lançadas em 15 de julho de 2015 revelaram montanhas com mais de 3.550 metros feitas de gelo de água no local. As fotos também não revelaram crateras nesta região, sugerindo que pelo menos parte do coração tenha, pelo menos, 100 milhões de anos e, portanto, é provável que Plutão seja geologicamente ativo. O local tinha sido identificado como um ponto brilhante desde 6 décadas antes do voo rasante da New Horizons, pois era impossível a imagem ter resolução suficiente para determinar a sua forma.
Algumas pessoas acham que o local também se parece com a personagem da Disney Pluto, cujo nome significa Plutão. Dentro da grande região do coração, há uma área no qual recebe o nome em homenagem ao primeiro satélite brasileiro enviado ao espaço, o satélite de coleta de dados 1, as 5 colinas localizadas ao centro-esquerdo da Tombaugh Regio, na região interna Sputnik Planum, possui nomenclatura como Colina Coleta de Dados. Possui 5 luas. Plutão possui 5 satélites naturais conhecidos. O maior, Caronte, tem metade do diâmetro de Plutão, sendo assim o maior do Sistema Solar em comparação com o corpo que orbita. As outras 4 luas, Nix, Hidra, Cérbero e Estige são muito menores. O sistema de Plutão é altamente compacto. Os 5 satélites conhecidos orbitam no dentro dos 3% internos da região onde órbitas prógradas seriam estáveis. Plutão e Caronte são considerados um planeta duplo porque Plutão e Caronte orbitam um ponto que está acima da superfície de Plutão, ou seja, o baricentro do sistema está em um ponto entre as superfícies de ambos. No sistema Plutão-Caronte há acoplamento de marés, o que significa que os dois corpos sempre apresentam o mesmo hemisfério um para o outro. De acordo com recálculos recentes, as órbitas das luas são circulares e coplanares, com inclinações diferenciando menos de 0,4 graus. Vistas da Terra, essas órbitas praticamente circulares aparecem alongadas em elipses dependendo da posição de Plutão. Quando descoberto, Hidra era um pouco mais brilhante que Nix, e por isso pensava-se que Hidra era 20% maior que a outra lua, mas outras observações revelaram que as duas luas são praticamente do mesmo tamanho. É provável que a mudança no brilho se deva à curva de luz de Hidra, mas não se sabe se isso acontece devido à forma irregular ou a variações no brilho da superfície. O diâmetro dos objetos pode ser estimado a partir de seus albedos assumidos, que é de 35% assim como Caronte, mas as luas podem ter 130 km se elas tiverem o albedo 4% dos objetos do cinturão de Kuiper mais escuros. Água líquida. Somente após o sobrevoo da sonda New Horizons em 2015 é que pudemos entender Plutão com mais detalhes e profundidade. Aprendemos muito sobre os limites de nosso sistema solar, mas uma das maiores surpresas foi a descoberta de que oceanos líquidos correm por baixo da superfície gelada de Plutão. A aproximadamente 5,9 bilhões de quilômetros do Sol, nas geladas regiões do cinturão de Kuiper, imaginava-se que o planeta não estivesse completamente congelado, e exatamente como a água líquida pode existir em um local tão frio era um mistério. Agora, em um novo artigo publicado na Nature Geoscience, os astrônomos criaram e detalharam um novo cenário no qual a formação de Plutão ocorreu rapidamente. O calor gerado por esse processo teria sido suficiente para manter em estado líquido os oceanos subterrâneos do planeta por bilhões de anos. Formado cerca de 4,5 bilhões de anos atrás com o restante do Sistema Solar, Plutão pode ter se acumulado mais lentamente, a partir de material frio. Nesse modelo, diferentes mecanismos poderiam explicar a água líquida sob a superfície, como a deterioração dos elementos radioativos no núcleo do planeta anão. Netuno e Plutão podem colidir? A órbita caótica de Plutão faz com que ele se aproxime da órbita de Netuno regularmente, e de tempos em tempos Plutão passa 20 anos mais perto do Sol do que Netuno. Mas como isso é possível? Plutão não era o último planeta do Sistema Solar até pouco tempo atrás? A órbita de Plutão é realmente caótica. Muitos estudos já revelaram alguns de seus segredos, mas de fato até hoje sua órbita bizarra ainda não foi completamente compreendida. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, mas sim, a cada período de 248 anos, Plutão passa cerca de 20 anos mais perto do Sol do que Netuno. Logo, uma primeira e óbvia pergunta vem à cabeça: como eles não colidem? E será que de fato existe alguma chance de colisão? Netuno e Plutão não colidem graças a um fenômeno conhecido como ressonância de movimento médio, que faz com que Plutão tenha sua longitude a quase 90 graus de distância de seu vizinho gigante. Além disso, os pesquisadores também descobriram algo que chamaram de oscilação VZLK, que coloca Plutão em um local bem acima do plano da órbita de Netuno durante o periélio.
Mas mesmo isso tudo ainda não explica completamente a bizarra órbita do planeta anão, que ainda sofre pequenos desvios em escalas de tempo curtas que atrapalham as previsões dos cientistas. Dias 6 vezes mais longos que os da Terra. A rotação de Plutão é extremamente lenta, levando cerca de 6,4 dias terrestres para completar uma volta completa em torno de seu próprio eixo. Além disso, Plutão apresenta uma inclinação axial de cerca de 120 graus, o que significa que sua rotação é quase perpendicular à órbita em torno do Sol. A rotação de Plutão é importante para entender a dinâmica do planeta e sua formação. Algumas teorias sugerem que a rotação lenta de Plutão pode ter sido causada por colisões com outros corpos no cinturão de Kuiper, enquanto outras apontam para a possibilidade de que Plutão tenha sido capturado por Netuno em sua órbita. A variação entre suas estações do ano é extrema. Durante o solstício, um hemisfério está permanentemente de dia, enquanto o outro está permanentemente de noite. Em resumo, a rotação de Plutão é uma característica interessante e única desse planeta do Sistema Solar, que ainda guarda muitos mistérios para serem desvendados pelos cientistas. No próximo episódio, já pensou acordar à meia-noite, abrir sua janela e ver o sol brilhando no céu? Qual seria a sua reação? Ficaria assustado? E se eu te contar que isso é mais comum que se imagina? No próximo vídeo vamos te contar sobre o sol da meia-noite ou como é conhecido o fenômeno das noites brancas. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.